Olá, amigos, mais uma vez com vocês hoje em um episódio novo do nosso Cientificamente, podcast que está sempre com você, sempre trazendo instrução, sabedoria, trazendo informação para você que quer crescer, que quer aprender a descobrir segredos da vida. Jesus falou das chaves da sabedoria, que são os segredos, e a gente vive melhor quando a gente tem sabedoria e tem informação. Né? Tem informação, muito importante, informação confiável. Hoje, infelizmente, a informação científica tem sido muito instrumentalizada. A gente nem pode confiar 100% mais, porque politizaram a ciência. Que coisa triste, né? Onde chegamos e para onde vamos? Aqui comigo hoje, uma médica, pediatra, uma doutora muito renomada aqui em São Paulo, doutora Fernanda Miduati, que trabalha com crianças numa especialidade extremamente importante, que é o autismo e TDAH. É isso, doutora? Isso mesmo, bispo. A minha atuação dentro da pediatria é principalmente com as crianças neurodivergentes. Entre elas, as crianças autistas e as que são portadoras do TDAH. Sim. A senhora margeia síndrome de Down ou não? É absolutamente diferente? É diferente. É diferente. É diferente. Entendi. Qual é a diferença de uma criança? Como é que uma família, um pai, mamãe, papai, vovô, que fica mais perto, vovó, né? Pode perceber traços de uma criança que poderia falar que é autista ou TDAH? Tá. Tipifica pra gente, doutora. Tá. Vou explicar um pouquinho sobre a neurodivergência, né? Engloba alguns diagnósticos. Dentre eles, os principais são o autismo e o TDAH. O autismo, a gente vai observar um atraso de neurodesenvolvimento baseado na dificuldade do relacionamento interpessoal, dificuldade na comunicação e também em ações repetitivas e às vezes estereotipadas. Já no transtorno déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, a gente percebe aquela criança que pode apresentar alguns atrasos, mas dificuldade de concentração, de foco e agitação. O que é importante para a família? A gente observar as questões relativas a atraso de neurodesenvolvimento. Eu falo que, a princípio, não importa o nome, não importa o diagnóstico, importa o que a gente faz. Entendi. As famílias têm muita dificuldade, às vezes, de aceitar principalmente o autismo. Então, a família, às vezes, filhos agora que vieram da pandemia, são filhos únicos, crianças que não tiveram interação com outras crianças. Hoje as famílias são menores, então tem menos interação com os primos, então não tem aquela comparação. Às vezes a família mesmo não percebe. Mas quando percebe, o que é fundamental? Procurar ajuda. Entendi. Professor... Então a primeira coisa é vai procurar ajuda. Isso. Mesmo que seja uma preocupação assim pequena, mas se traz uma preocupação, a família tem que procurar ajuda. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei muito tempo em pronto atendimento, então eu falo que uma mãe, uma família, ela pode exagerar na preocupação, por exemplo, em questões que podem evoluir de uma forma grave, doenças graves. Mas quando envolve comportamento, a família nunca exagera. Então a família nunca exagera quando ela percebe algo diferente. Então é muito importante procurar ajuda precocemente. Quanto antes for feita a intervenção, melhor será o prognóstico a longo prazo. Entendi. E que idade, por exemplo? Qual é a base? Tá. A gente já consegue notar as primeiras alterações no primeiro ano de vida. Né? Já? Já no primeiro ano de vida. Observa isso. Por exemplo, uma criança que balbuciava, de repente teve uma regressão, parou de balbuciar, que já tinha uma destreza motora, de repente ela parou, estagnou. A gente tem os marcos de desenvolvimento. Então, a criança tem que atingir os marcos de desenvolvimento. Sim. Então, por isso que é muito importante acompanhar o primeiro ano da puericultura com aquelas consultas mensais. Por exemplo, as pessoas têm o costume de falar assim, cada criança tem seu tempo, vamos dar 6 meses, vamos reavaliar daqui 6 meses. Não. A gente tem que avaliar de acordo com os marcos de desenvolvimento. Por exemplo, se uma criança, uma criança pode começar a andar entre 1 ano e 1 ano e 2 meses. Claro que ela pode começar até antes. Mas se ela passar desse prazo, eu já tenho que investigar. Então, ela pode variar, ter o seu tempo dentro de um padrão dos marcos de desenvolvimento. Então, passou desse prazo, a gente tem que investigar. Às vezes é só uma falta de estímulo, mas a gente tem que ir atrás. Então, a gente pode pensar na parte motora,
que é sentar mais ou menos com 6 meses sem apoio, né? Firmar a cabecinha com 3 meses, andar entre 1 ano e 2 meses. Já, por exemplo, a fala. A criança começa a balbuciar, emitir sons com 6 meses. Com 1 aninho, já tem que falar as primeiras palavrinhas. Com 1 ano e meio, falar 20 palavrinhas. E com 2 anos, ela tem que estar apta a formar frases de 2, 3 palavras. Vai ter um conhecimento de mais ou menos em torno de 200 palavrinhas. Entendi. Nossa, é bem métrico isso. Sim. E, doutora, quanto mais cedo, melhor, por causa da neuroplasticidade? Exatamente. Quanto mais cedo, melhor. A gente pensa que a criança, ela tem as podas neurais, tem determinadas idades que podem ocorrer essas podas, que seriam a limpeza desse cérebro. Então, quanto antes você estimular, melhor. E o que é importante a gente avaliar? Nem todo mundo é autista e nem todo mundo tem TDAH. Às vezes pode estar acontecendo algo orgânico que pode gerar esse atraso de neurodesenvolvimento. Por exemplo, uma encefalite. Às vezes é uma criança que teve uma infecção viral, por exemplo, eu vou dar exemplo da infecção viral, que pode ter desenvolvido uma encefalite e isso vai gerar um atraso de neurodesenvolvimento. Por isso que é muito importante procurar ajuda, porque se tiver uma causa tratável a curto prazo, ela vai ser resolvida. Entendi. Perfeito. E a adolescência? A adolescência normalmente já tem um agravante muito grande, que é o choque social, etc e tal, Sim. mudança de ciclo de vida. Como é que se observa essas patologias na adolescência? Tá. Na adolescência, a gente vê ainda uma gravidade maior por conta de esse conflito. A adolescência já é um momento que o adolescente, a criança, nessa transição para a adolescência, vai ter muitos conflitos, as mudanças hormonais. Quando a gente avalia as crianças autistas nível 1 de suporte, a gente tem nível 1, nível 2 e nível 3. Quanto maior o nível, maior a necessidade de auxílio para a vida diária. A gente percebe que o nível 1 às vezes tem um sofrimento maior que o nível 3. Porque vai perceber a diferença, o preconceito, o bullying, a diferença no tratamento. Então, o nível de suporte não quer dizer nível de sofrimento. Às vezes, um nível mais baixo de suporte vai ter um sofrimento maior. E o que é importante a gente falar? Que as meninas são pouco diagnosticadas na primeira infância, porque elas conseguem fazer o masking, que é o mascaramento. Olha. Então, elas passam a primeira infância sem diagnóstico. Isso predispõe, não vai ter tratamento, predispõe a outras questões, como ansiedade, depressão, às vezes transtorno de personalidade. Ela pode abrir esse quadro, e esse quadro vai chamar mais atenção que o autismo de base. Então, por isso é muito difícil. A gente ter esse diagnóstico na primeira infância e às vezes vai ser tratada ali na adolescência, adulto jovem, por uma outra comorbidade que surgiu por não ter sido tratada adequadamente na infância. Entendi. E isso agrava-se com o passar do tempo? Sim, porque se a gente não tratou a base, às vezes uma depressão, uma ansiedade que pode gerar pensamentos negativos, ações autolesivas, isso tudo pode gerar um comportamento. Isso, essa exatamente. Onda de adolescentes exatamente. Que se corta isso aí, Exata, tudo vem disso? Vem disso, muitas vezes. Claro que pode ter um diagnóstico à parte, né? Uma adolescente pode desenvolver um quadro de ansiedade, um transtorno de personalidade, uma depressão, que vai ter esse quadro de automutilação, mas às vezes um autista também pode desenvolver isso. Doutora, vocês prescrevem remédios, fármacos ou quase não? É só mais o trabalho interativo mesmo? Na minha abordagem, eu prescrevo um mínimo de medicação. Eu tento avaliar todas as comorbidades que podem interferir nesse comportamento. Por exemplo, uma criança que às vezes não consegue se comunicar, não consegue relatar uma dor, um refluxo, uma dor abdominal, ela pode ser diagnosticada só pelo autismo e receber esse rótulo e a partir desse momento receber medicação para o autismo. E a gente não tratou a raiz do problema. Sim. Isso tende a se agravar, né? Então, se a gente começa a utilizar um medicamento que vai acalmar, um medicamento de controle psiquiátrico, às vezes vai trazer uma calma para esse paciente, mas não necessariamente eu tratei a base desse problema. Isso pode se agravar com o tempo. Então, qual é a minha abordagem? Eu tento avaliar o paciente como um todo. Qual é a alimentação, se tem alergias alimentares, se tem, por exemplo, refluxo, se o intestino funciona bem, se é uma criança que consegue dormir adequadamente, porque isso também vai gerar, muitas vezes, uma agitação, que às vezes não é TDAH,
excesso de tela, falta de sono, falta de uma rotina. Então, tudo isso pode gerar quadros que propiciam, talvez, um diagnóstico que não seja tão assertivo. Entendi. E religião? A fé, a religião, a presença de Deus, faz alguma diferença nas crianças? O que vocês observam nos consultórios? Muita diferença. Eu dou um exemplo, às vezes, quando eu vou dar uma aula, que é um exemplo que foi feito numa faculdade, um experimento, vou relacionar com a fé, né? Que era um grupo de universitários que o professor dividiu em 2 partes. E para cada parte da sala, ele deu um ratinho, falando que eles iam fazer atividades com aquele animalzinho, só que tinha uma diferença. Um animal era super inteligente e o outro tinha deficiências que poderia interferir nesse resultado. Então, depois do trabalho feito, os resultados foram meio óbvios, né? Então, um teve um resultado muito positivo e o outro muito negativo. No final do experimento, esse professor relatou que os 2 ratinhos eram iguais, eram da mesma linhagem. Uau. Então, o poder da fé, de acreditar no resultado. Então, isso, a expectativa. Exatamente. Meu Deus, olha que coisa. Então, isso é uma as famílias, boa. Exatamente, as famílias que têm fé, que acreditam no tratamento, no resultado, que a criança vai melhorar a cada dia, com certeza colhem frutos melhores. Olha, nós já temos hoje vários experimentos, né, na medicina, não só no Brasil, não só na América. A América tem muito, Harvard tem, Illinois tem, várias universidades americanas. E o Brasil, a USP fez, a USP de Ribeirão Preto também, que os pacientes que recebem a oração, que interagem com a fé de alguma maneira, oração de pertinho, oração de longe, oração na família, né, tem um resultado bem, 35% melhor do que os demais. Tudo bem, muita gente me diz, mas o efeito placebo gira em torno de 28%. Mas tem pelo menos 8, quase 10 pontos a mais. E matematicamente isso é muito respeitável. Temos que respeitar. E só a questão do efeito placebo também, todo mundo que toma qualquer efeito placebo, ele está tomando com uma certa expectativa. Sim. Então, já tem uma mente positiva, né, que coopera com a afirmação, com a segurança, que algo vai mudar dentro de si, né, doutora? Muito importante ouvir isso, porque hoje a gente tem que entender que a ciência tem seus limites. Ela é extremamente necessária. A ciência desenvolveu nossa civilização ao nível que vivemos hoje, o maior nível de vida da história, a melhor qualidade de vida, com todos os pontos negativos, porque são zilhões, mas estatisticamente é inquestionável esses fatos. Mas ainda ela não responde a tudo, porque ela não responde a essas ciências que trabalham com a metafísica, né? Amor, verdade, perdão, justiça, que são coisas que não são palpáveis. São ramos que eu considero são ciências, mas uma ciência que trabalha muito mais no aspecto metafísico, no aspecto espiritual, do que na matéria. Você não tem como medir amor, medir perdão, medir justiça. Como é que você vai medir isso? Você não vai fazer um experimento mensurável, como a gente faz na física, na química, na biologia, assim por diante. Bom, eu queria ouvir ainda, assim, o que os pais podem fazer, jovens casais que estão planejando o casamento, estão ali, né, sonhando e tal, e o que eles podem fazer para proteger seus filhos, desde antes da gestação, desde o projeto família? Sim. Porque a vida é todo um emaranhamento, né? Sim. A gente tem um tecido único de existência, especialmente do ponto de vista da quântica. Então, o que a senhora diria, com toda a sua experiência, tratar já centenas, né, talvez até milhares de crianças, para trazer traços daquilo que é saudável ao começar um relacionamento? Sim. Pensando principalmente no autismo, a gente já tem alguns estudos que mostram correlações, né? Não quer dizer que se a pessoa tiver aquilo, a criança vai desenvolver o autismo. Mas é bom a gente já trabalhar isso desde antes. Então, por exemplo, a idade dos pais, né?
Quando a gente fala de síndrome de Down, a gente fala principalmente da mãe. No autismo, a gente fala do pai e da mãe. Olha, Então, a gente aumenta esse risco de desenvolver quando o pai tem acima de 50 anos, a mãe também acima de 45. Então, a gente tem que pensar nessa idade. por causa que nessa idade os pais são super protetores? Ou não? Eu Será que tem algumas... acredito que para o homem, às vezes ele pode ter tido contato com determinadas substâncias, ter passado por processos de tratamentos, usado medicamentos. Então é químico. Sim, também. Né? E por mais que a espermogênese seja mensal, você vai ter um trabalho que pode estar, às vezes, com alguma alteração com o passar dos anos. Né? Em relação à mulher, né, também a idade conta. A mulher ganhar muito peso durante a gestação. A gente sabe que acima de 20, 25 quilos, a gente aumenta o risco de a criança desenvolver autismo. Eu não sabia disso, sim, mesmo? Pelo estado inflamatório, Olha. a questão de, às vezes, ter um nível 25 quilos acima de peso. Isso, ganhar. Durante a gestação. O ideal seria entre 9 e 13 quilos, tá? Oh. Então, o ganho excessivo de peso pode aumentar o risco, tá? Mas tem gente que, às vezes, engorda 30 quilos e vai estar tudo bem. Mas é só para a gente pensar numa... na tempestade perfeita, são né? fatores, São vários né? fatores que vão Isso. somando e, às vezes, a gente consegue... um gatilho para a parte genética. A questão de hipotireoidismo, às vezes é uma mulher que não está tratando o hipotireoidismo. A gente também tem estudos mostrando que pessoas que moram em avenidas próximos a rodovias, por conta da poluição, também tem um risco maior de desenvolver. A questão também de ter a forma de parto, né, a via de parto cesárea, porque você acaba adquirindo uma microbiota externa, não adquire a microbiota da mãe, que às vezes é uma microbiota saudável, que vai ajudar a proteger essa criança. O uso excessivo de antibióticos, de alguns medicamentos, porque também o antibiótico vai mudar a microbiota dessa mãe, que é a microbiota que vai formar a microbiota da criança. Então, se ela puder ter uma vida saudável, equilibrar todos os valores de exames, porque às vezes está começando o hipotireoidismo, uma deficiência de ferro, não toma sol, é uma pessoa muito estressada. Então, pensar nesse contexto, tudo que a gente pode melhorar. Claro, a gente não fala em prevenção, porque autismo não é doença. Né? Mas tem tratamento. O autismo não é considerado doença. Então, às vezes é polêmico quando a gente fala em prevenção, porque as pessoas falam não é doença, mas a gente sabe que tem fatores que podem elevar a possibilidade dessa família ter uma criança dentro do espectro autista. Entendi. Coisa complexa isso, né? Bem complexo. Complexo. Doutora, hoje nós estamos numa sociedade bastante confusa, quase neurótica. E, às vezes, você encontra alguns casos nos aviões, nos ônibus, convívio social, em que você percebe que aquela pessoa tem um vizinho ali que está dando sinais de não estar muito bem. Sim. Não está muito. Às vezes não ouviu, às vezes está aéreo, às vezes está... Qual a melhor forma de... O que você diria para todos nós que estamos acompanhando o programa aqui e que somos cidadãos e que estamos aí em movimentação, dentro de avião, dentro de ônibus, no shopping, num restaurante... E que de repente aparece um caso assim, diferente, para não falar estranho, né? Sim. Que você percebe que aquela pessoa está num surto ou num semi-surto. Assim, ou ela tem um temperamento autista, alguma coisa bem desassociado à realidade presente. Como é que se deve abordar? O que se faz nesse caso? Qual o seu conselho para alguém, pessoas de boa vontade, que querem ajudar e que podem interagir? Sim, se é uma família, às vezes a criança está acompanhada do pai, da mãe, principalmente da mãe, acolher essa família, acho que questionar o que poderia fazer para acolher e ajudar essa família, que suporte ela poderia dar, se é uma ajuda, se a criança está precisando de alguma coisa, se é passar na frente de uma fila, porque muitas pessoas não têm paciência com isso, às vezes a criança usa até o cordãozinho, mas tem famílias que não aceitam, acham que estão usando aquele cordãozinho para poder ter vantagens. Então, tentar acolher essa família no sentido, o que eu posso fazer para você nesse momento para te dar um suporte, porque ela se sente muito sozinha. E as mães se sentem muito sozinhas, às vezes no diagnóstico, que elas são as primeiras a suspeitarem. E muitas vezes a família não dá o crédito, as pessoas próximas. Então, falo, acolha também essa mãe. Quando surge essa dúvida, acolha essa mãe. Porque quanto antes fizer o diagnóstico, às vezes realmente pode ser algo que foi uma falta de estímulo para essa criança de se desenvolver. Mas acolha essa pessoa para poder fazer um tratamento mais precoce possível. E
a melhor abordagem é essa, é falar com o responsável. Com o responsável, o acompanhante, o que podemos fazer para te ajudar. Isso. Porque às vezes está precisando de alguma coisa, às vezes uma criança está com fome, ela não quer colocar, às vezes, o cinto dentro do avião, a gente tentar acolher de uma forma para essa criança ficar mais tranquila. Às vezes precisa de um fone de ouvido, daí ela pode ir atrás desse fone de ouvido, porque às vezes tem uma alteração sensorial muito importante. Entendi. Às vezes dentro da igreja, quando tem às vezes um som muito alto, uma luz muito alta também, isso pode incomodar a criança. Pode? Luz também pode? Sim, luz também. Cheiro, luz, som, às vezes a forma como a pessoa fala, a entonação da voz, tudo isso pode, às vezes, gerar um gatilho para essa criança entrar em crise. Não entendi. É porque normalmente hoje as pessoas querem estar out, não quero me envolver em problema, tudo hoje pode ter efeito colateral, então eu não quero, eu vou tentar me sair do ambiente e me neutralizar por aqui. Só que isso vai criando uma sociedade, um efeito cascata, né? Sim. Muito ruim, porque ninguém fala nada, ninguém interage, todo mundo está vendo que ali tem uma crise, a mãe, pai tão impotente com a criancinha ali, ou às vezes os profissionais. Então a sociedade precisava estar pouco mais mobilizada para interagir positivamente, para interagir no limite da responsabilidade, de estender a mão, de fazer algum gesto que pudesse cooperar no bom sentido. No bom sentido. E a senhora, com a sua experiência também de médica, de consultório, a senhora abre aqui publicamente o seu contato? Sim. Se, por exemplo, as mães, pais tiverem precisarem. Dúvidas. Como te encontra, doutora? Pode... A senhora está na rede social ou não? Sim, eu estou no Instagram, doutora Fernanda Miduati. Podem ficar à vontade. Fernanda Miduati. Do jeitinho que fala e escreve. Isso. Ok. Eu fico aberta a receber esses questionamentos pelo meu direct. Faz contato direto ali pelo próprio Instagram. Posso fazer contato direto sem problema nenhum. Ótimo. Posso esclarecer dúvidas, né? Tem muitos pais com dúvidas, principalmente no começo do tratamento, da investigação. Uhum. E a senhora reside em São Paulo? Sim. O consultório básico é aqui? Sim, é aqui. Ótimo. Então, você pai, você mãe, você vovô, titio aí, você que precisa de referência, está aí, ó. Doutora Fernanda Miduati. Instagram, @doutora Fernanda Miduati, juntos, né? E ela está disponível para ajudar aí, para estender a mão, estender aconselhamento e orientação. Ainda para fechar nossa entrevista, doutora, eu queria te ouvir sobre relacionamentos de namoro, noivado e casamento. Um casal está namorando, tal, aí a menina ou o garoto percebe que aquele companheiro ali, aquela pessoa, está dando alguns sinais estranhos de TDAH ou de autismo. Sim. Está longe, assim, desliga, não dá retorno, um blackout de vez em quando. O que a senhora diria? Desiste desse relacionamento ou pega na mão e ajuda nessa missão? Ou você vai entrar num negócio complicado. Saiba onde você está entrando, porque você vai carregar essa mala sem alça o resto da vida. Desculpa fazer uma colocação forte, mas geralmente é assim. Que conselho que a senhora daria para seu filho, sua filha, se sentisse esses traços num eventual namorado, noivo, que não está casado ainda, mas está no caminho, está na estrada da vida? Bispo, eu falo que para a gente escolher um parceiro de vida, a gente tem que pesar sempre os prós e contras, né? Se aquilo que o outro me apresenta no dia a dia, eu consigo conviver, ser suportável. Sim. Eu falo que tem pessoas que têm defeitos e têm qualidades, mas tem defeitos que às vezes eu não suporto, então eu não vou conseguir conviver. Não estou falando que autismo as características são defeitos. Pode ser até outros defeitos? Sim. Então a gente tem que pesar sempre, né, em qualquer relacionamento. E sempre propor tratamento, avaliar, conversar. Eu acho que o conhecimento ajuda muito, né? Discutir entre eles, né?
que você percebe de diferente. Olha, às vezes você desliga, você não responde, você reage de determinada forma. Poderia ser um sinal de neurodivergência. Que tal procurar um acompanhamento psicológico, uma avaliação médica? Eu acho que isso é o mais importante, né? Claro que tem situações que pode fugir do nosso controle. Se a pessoa fica mais agitada, às vezes tem pensamentos muito negativos, tem comportamentos Isso tudo faz parte do autolesivos. quadro. Não necessariamente, mas a gente está falando de um adulto, de um adolescente adulto, que pode não ter sido diagnosticado previamente e desenvolver uma ansiedade, uma depressão, outros quadros que podem ser desenvolvidos a partir de um autismo não tratado. Tá? Então, por isso que é importante a gente ver esse contexto. É possível conviver dessa forma como qualquer outra pessoa, né? Se tem alguma dificuldade na convivência diária, eu consigo dar conta, né? Sim. Ela aceita acompanhamento, porque também é muito difícil a gente conviver com uma pessoa que não é aberta a mudanças, aceitar às vezes um tratamento que vai ser benéfico para toda a família, né? Mas eu acredito que nesse caminho, como qualquer outra pessoa, o que ele apresenta? É difícil para eu conviver? Ok, se não for possível, como qualquer outro indivíduo que não esteja na neurodivergência. Entendi. E esses traços podem se manifestar depois da fase adulta? Até a fase adulta pai não viu, mãe, ninguém percebeu nada. Mas de repente se casa e aí começa um quadro estranho que vai evoluindo para, inclusive para atitudes mais fortes, né? Traços mais fortes. Tá. Em relação ao autismo, ele tem que estar presente na primeira infância, mesmo que ele não seja percebido. Mas ele tem que ter esse desenvolvimento nos primeiros anos de vida. O TDAH também. Claro que ele pode adquirir outra intensidade. Então, por exemplo, o autismo. Tem pessoas que falam assim, doutor, eu não vou tratar meu filho porque é um autismo muito leve, as pessoas não percebem. Mas não quer dizer que ele vai ser fixo o resto da vida. Então, pode acontecer eventos que essa criança, esse indivíduo pode sair de um autismo nível 1 de suporte para o nível 2, nível 3. Então, por isso que a gente tem que procurar sempre o tratamento o mais precoce possível. Então, pode manifestar lá na fase adulta, porque ficou enrustido aquilo ali, ninguém percebeu. Pode não ter sido diagnosticado. Então, às vezes, é característica daquela criança, aquela agitação, aquela falta de atenção. E, às vezes, os pais são parecidos. A gente acaba fazendo o diagnóstico dos pais a partir dos filhos. Então, muitas pessoas podem encarar o filho, ele é muito semelhante ao pai, à mãe, era muito agitado, ou demorou para falar, não prestava atenção, tinha dificuldade na escola, de concentração. Então, isso é importante a gente pensar, que a gente deixa de diagnosticar, porque os pais também eram, e acreditam que aquela característica da criança é decorrente da família. Sim. É só uma questão genética. Entendi. Bom, tá aí. Muita informação para você, pai, mãe. Muita informação para você, vovô, titi, para todos. E informação para nós, que vivemos inseridos numa sociedade extremamente confusa, complexa, né? Sociedade muito divergente, como ela está dizendo, usando a palavra dela aqui. Uma sociedade em que nós estamos abertos ao relacionamento com todo mundo, mas muita gente que não está no equilíbrio total das suas emoções, do seu comportamento, né, psicossocial, e com traços que talvez nunca foram diagnosticados, mas sempre tiveram presentes. E aquela pessoa está carregando essa dor, carregando aí essa tristeza, sentindo desajustada, sentindo despreparada para a vida, e ela não é a vítima, coitada. Ou, perdão, ela não é a causa, ela é uma vítima, porque ninguém nunca ajudou num tratamento sério. Eu agradeço a sua participação, muito obrigado. Que Deus abençoe a senhora. No consultório continua sendo esse anjo que trata nossos pequeninos, nosso povo carente, necessitado, né? E que ajude com os diagnósticos precisos para encontrar solução mais cedo. Obrigado você, meu amigo, que também sempre me acompanha aqui no Cientificamente. Hoje, doutora Fernanda Miduarte. Fernanda Miduarte, conosco, e ela está à disposição para ajudar você, se precisar de um diagnóstico infantil, porque ela é especialista nisso. Deus abençoe. Vocês, vamos crescer na sabedoria, vamos crescer na informação, e vamos crescer na fé,
que sempre ajuda, apoia o conhecimento para criar um mundo melhor para todos nós. Deus te abençoe.